Senhor pediu para ministrar essa canção, porque Ele vai acender o teu coração de tal maneira, a chama da tua alma de tal maneira que você não vai conseguir controlar mais. E a partir de hoje você vai ser controlado pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Amém? Pega a palavra comigo no livro de Ageu. Ageu 1, 8. Pode se sentar. A Bíblia da Bíblia, a página 269. Diz assim a palavra do Senhor, Ageu 1:8. Subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado. Oráculo do Senhor. Repita comigo: subi a montanha, trazei e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado. Dê um beijo nessa palavra. Deixa ela aberta, coloca ela. Eu me chamo Mário, faço parte dessa comunidade, irmãos. E quando o Luquinha pedia para eu pregar a palavra de Deus, eu comecei a orar ao Senhor, perguntando ao Senhor o que Ele queria que eu falasse. E o Senhor dizia: Mário, é um tempo de reconstrução. É um tempo de reconstrução. Quem aqui, irmão, teve algo destruído nesse ano de 2014, nesse começo de ano de 2015? Quem aqui teve algo destruído, algo que foi às ruínas? Eu quero dizer para você, irmão, que essa mensagem é para você voltar à casa do Senhor, para você voltar ao bandoleiro e reconstruir aquilo que o mundo destruiu, reconstruir aquilo que o diabo destruiu, reconstruir aquilo que talvez você mesmo tenha destruído. Nós estamos passando por um momento de reconstrução nas nossas vidas, nessa comunidade. E nessa noite, eu quero que você entenda que não há nada mais importante, nada mais importante do que estar na casa do Senhor. Amém? Amém? Amém, Senhor? Glória a Deus. Quando eu comecei a meditar essa palavra, subi a montanha, trazer madeira e reconstruir a minha casa, eu comecei a entender que Ageu, o profeta Ageu, falava do templo do Senhor, da casa do nosso Deus. Comecei a entender, irmão, que ele estava falando do templo que havia sido destruído. Talvez você não conheça a história, eu vou explicar para você. Quando Jerusalém, quando o povo de Deus, os israelitas, se tornaram uma nação, quando eles se tornaram uma nação, um povo reconhecido, eles então construíram, tiveram uma cidade, reconstruíram uma nação, fizeram lá a sua capital, Jerusalém. E lá em Jerusalém eles construíram um templo. Esse templo era onde Salomão construiu ele. Salomão, que nós sabemos que foi o rei mais inteligente, foi o rei mais sábio e também o mais rico da palavra de Deus. Ele reconstruiu o templo do Senhor como uma pessoa sábia poderia construir, com toda a majestade, com todo o poder, com todo o esplendor, com toda a grandeza, com toda a riqueza que um rei poderia construir algo. Ele então construiu esse templo. Diz que não havia nada igual, nada comparado. Os melhores materiais, a melhor madeira, os melhores detalhes mais preciosos que podiam ter, os melhores tecidos para as cortinas, os melhores, todo e qualquer melhor material que ele podia fazer, ele levou para construir aquele templo, para que as pessoas pudessem adorar ao Senhor, para que as pessoas pudessem oferecer o sacrifício ao Senhor, para que as pessoas pudessem orar ao Senhor.
mas principalmente para que as pessoas pudessem encontrar a presença do Senhor. Essa noite você está aqui, irmãos, por muitos motivos, mas eu quero dizer para você que nenhum deles se compara à presença do Senhor. O que você veio buscar nessa noite? Eu não sei se você vai encontrar talvez uma cura, um milagre, mas eu sei que você vai encontrar a presença de Deus na tua vida. Eles começaram então a adorar a Deus, a oferecer sacrifícios a Deus. E a vida corria perfeitamente. Até que, como nós conhecemos a história, a Babilônia começou a se levantar como império. O rei Nabucodonosor, o rei cruel, o rei mau, foi então atacar aqueles que eram contra ele, conquistar, atacar as cidades inimigas, até que chegou em Jerusalém, ao povo de Israel. E nós sabemos que quando uma guerra é iniciada, a primeira coisa que o inimigo faz é atacar a capital, não é assim? A primeira coisa que os inimigos tentam é atacar Washington, não é assim? Vai nos Estados Unidos, aqui no Brasil seria Brasília, e assim vai, tentaram atacar Jerusalém. E o que tinha em Jerusalém? O maior tesouro deles, o templo, a presença de Deus. E eles, sabendo disso, saquearam o templo, invadiram o templo, levaram os adereços, os acessórios que eram para uso do Senhor, profanaram o templo e destruíram tudo que Salomão tinha construído, tudo que o povo contemplava, tudo que o povo vivia, girava em torno daquele templo, e foi tudo destruído, irmãos. Tudo destruído. Quando uma pessoa de Deus, um homem e uma mulher de Deus, tem a tua vida, tem aquilo que é principal para ser destruído, ele perde o rumo, irmãos. Você entende? As coisas param de fazer sentido. Quando a gente tem algo que é de grande amor, de grande valor a nós, e ela é tomada, ela é destruída, uma imagem que a gente tem de alguém, talvez, ou uma casa, ou talvez um filho, algo que é tomado, tirado de nós, algo que é destruído, algo que passa de esplendor à ruína, a nossa vida, irmão, passa a perder o sentido de certa forma, porque a gente entende que a gente não vai aguentar aquilo, o nosso humano, porque o nosso humano é pesado demais. E dessa forma eles cederam. Foram levados cativos para a Babilônia. Homens, mulheres, jovens. A elite de Jerusalém foi levada. Os mais inteligentes, os mais fortes foram levados. Até que chegando lá, eles passaram 70 anos cativos na Babilônia. Quantos anos, irmão? 70 anos, cerca de 70 anos cativos na Babilônia. 70 anos longe do templo. 70 anos longe da presença da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus naquele templo. 70 anos longe de casa. 70 anos longe da oração, longe da adoração. 70 anos longe daquilo que eles estavam acostumados, daquilo que eles amavam. 70 anos longe da casa deles, longe do templo do Senhor. Até que o rei caiu, vieram outros. E diz a palavra de Deus que eles voltaram para Jerusalém, voltaram para a cidade deles, voltaram para o lugar deles. Só que quando eles voltaram, estava tudo destruído, irmão. As coisas já não eram mais a mesma, as casas já não eram mais as mesmas, o templo já não existia mais, a Arca da Aliança, que era onde o Senhor manifestava a tua presença, já não estava mais lá. Quando nós ficamos muito tempo longe da casa do Senhor e voltamos, é assim que nós nos sentimos, como se nada fosse como era antes. Quando eu fico muito longe dos meninos e volto a cantar, quando eu venho com permissão e volto, a gente acha estranho, mesmo tudo estando da mesma forma. Imagina se tudo estivesse sendo destruído. Então, eles começam a reconstruir. Finalmente eles podem reconstruir as casas. Finalmente eles podem reconstruir o templo. Finalmente eles podem pisar no solo que é deles. Finalmente eles podem fazer aquilo que eles querem, aquilo que Deus manda, sem sofrer, irmão, a repressão de um rei pagão, sem sofrer a repressão de uma cidade hostil, de um ambiente hostil. Quantos conseguiam se ficar na presença do Senhor? Mas muitos não. Começaram a reconstruir as suas casas. Entenda bem. Começaram a reconstruir as suas casas. E diz a palavra de Deus que
conhecido. Começou a falar através da boca dele. Começou a falar com o povo que estava construindo as casas. Eles estavam felizes, alegres, reconstruindo as suas casas, as suas moradas, colocando tijolo por tijolo, colocando seus pertences no lugar. Talvez te trouxeram coisas novas. Muitos não tinham conhecido aquela terra e eles estavam todos lá alegres construindo a casa. Quando de repente a gente chega com uma história, irmãos, ao governador, dizendo que o povo vai constrói a casa, mas a minha casa, dizia o Senhor, continuava em ruína. O templo dele continuava em ruína. E como construir a nossa casa se o templo do Senhor em nós está em ruínas? Como ter a nossa casa perfeita? Como ter as nossas coisas no lugar? Como ficar alegre com as nossas construções se aqui o templo do Senhor, a casa, a morada, a presença de Deus nas nossas vidas, a nossa casa está em ruínas? O Senhor então disse: vai lá e fala que eles estão fazendo muito e colhendo pouco, porque a minha casa está em ruínas. Diz a palavra de Deus que o povo dizia assim: não é tempo ainda de reconstruir o templo do Senhor. Não é tempo ainda de voltar ao templo. Não é tempo ainda de voltar a olhar a casa de Deus. Não é tempo ainda não é tempo. Nós estamos cuidando das nossas coisas. Ainda não é tempo de cuidar das coisas de Deus. Mas, irmão, entenda uma coisa: é impossível você ter a tua casa construída, edificada, se o Senhor não for a mão, se o Senhor não estiver em primeiro lugar, se a casa do Senhor não vir antes da tua casa. O Senhor disse ao povo de Israel: olhem para a vida de vocês, olhem agora para dentro de vocês, olhem o que estão fazendo. Vocês constroem, vocês plantam muito e colhem pouco, vocês comem muito e a fome não é saciada, vocês bebem e a sede não cessa, vocês investem e o fio não passa. Era como diz aqui a palavra: se eles estivessem colocando as coisas em saco roto, em um saco furado. A tua caminhada, irmão, a tua caminhada com Deus ou fora dele, dentro da igreja ou fora dela, de nada vale se o Senhor não edificar os seus passos. De nada vale o nosso construir, o nosso trabalhar se o Senhor não edificar. De nada vale quem foi no teste ao levantar para ver. De nada vale, irmão, você ter passado tudo aquilo se a partir de hoje o Senhor não edificar os seus passos. De nada vale a tua casa, o teu bom emprego, o teu estudo, se o Senhor não edificar os seus passos. De nada vale o teu trabalhar se o Senhor não edificar. De nada vale a tua casa, a tua família, a educação que você dá aos teus filhos, se o Senhor não edificar. Mais do que edificar é construir, é sustentar. Você pode fazer muita coisa, mas se não for sustentado por Deus, nada vale. Se não for sustentado por Deus, nada vale. Se a minha pregação não for sustentada pelo Senhor, de nada vale. Se a tua administração não for sustentada pelo Senhor, de nada vale. Irmão, entenda bem: até mesmo se a tua vida de oração não for sustentada pelo Senhor, não for de acordo com a vontade do Senhor, não for para agradar o Senhor, nada vale. E esse povo estava fazendo as suas construções, longe da edificação de Deus, longe da vontade de Deus, longe do preceito de Deus. Porque em primeiro lugar foi a casa do Senhor. Começaram então o governador e o povo temeu a Deus. Eles temeram a Deus. E a gente conseguiu convencer eles a edificar, a começar a construir o templo do Senhor. O Senhor disse: vocês esperaram uma colheita grande, mas eu dissipei essa colheita, porque a minha casa estava em ruínas. Se você for olhar na palavra de Deus, ele disse na hora: olhe para a tua vida, olhe o que vocês estão fazendo, olha, povo de Israel, o que você está fazendo, está trabalhando enquanto a minha casa está em ruínas. Durante todo esse primeiro capítulo do livro de Ageu, ele fala isso: olha o que você está fazendo, porque a minha casa está em ruínas. Olha o que você está fazendo, porque a minha casa está em ruínas. Irmão, entenda, eles escolheram
Irmãos, começaram então a construir o templo. Construíam o templo. Todos trabalharam. Diz a palavra que o governador ajudou, os sacerdotes ajudaram. Começaram a construir o templo. E mais ou menos um mês depois, volta Ageu com outra palavra, dizendo assim, dizendo para o povo que muitos do que tinham visto o primeiro templo, em sua glória, em sua majestade, no alto da sua riqueza, da sua, que enchia os olhos humanos, muitos que tinham visto aquele templo, olhariam para esse templo agora e diriam que ele era insignificante, que ele era menor, que ele não era tão glorioso, não tinha sido construído com tanta riqueza, não tinha sido construído com tanta majestade, com tanto esplendor, com a sabedoria de Salomão, não tinha sido construído como os homens que construíram aquele outro. Muitos olhariam para aquela construção e diriam isso. Mas o Senhor, então, ao mesmo tempo que o povo temeu a Deus, ao mesmo tempo que o povo escutou a Deus, o Senhor respondeu a eles e disse: continua porque eu estou com vocês. Continuem porque eu estou com vocês. Continuem porque eu, o Deus, aquele que tirou vocês do Egito, continua com vocês. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas muitos, quando você começar a seguir ao Senhor, vão se levantar. Quando você quiser reconstruir o templo da tua vida, quando você começar a dar importância primeiro para o templo de Deus, antes do teu, irmão, primeiro para o templo de Deus, vão se levantar e dizer que a tua vida já não é mais tão majestosa, já não é mais tão gloriosa. Você só se preocupa em rezar. Aí você só se preocupa em rezar, você não tem carro do ano, a sua casa é pequena, você mora de aluguel, mora de favor, as suas roupas já não são como antes. Mas o Senhor disse: pode não ter Deus escritor, mas eu, o Deus que fiz a promessa lá no Egito, disse que não vos deixaria. Pode não ter, irmão, esplendor, mas tem a presença de Deus. Pode não ter, irmão, riqueza, mas tem a presença de Deus. Pode não ter, irmão, saúde, pode não ter beleza, pode não ter carro do ano, casa nova, pode não ter faculdade, pode não ter nada, mas tem a presença de Deus. Ah, querido, eu estou falando. Mas aquele que não tem nada, se tem a presença de Deus, ele tem tudo. Aquele que não tem nada, irmãos, se tem a presença de Deus, ele tem tudo. Eu assisti a pregação do Júnior sobre São Francisco Xavier esses dias, e ele dizia que São Francisco procurou no estudo a segurança que ele não tinha colocado no dinheiro. Mas, irmão, se Deus não tivesse edificado o estudo dele, vão seria. Então, quando ele perdeu tudo, irmãos, e viu que até a inteligência dele era insignificante, ele achou a presença de Deus e morreu, talvez sem nenhuma riqueza, mas me deixou aqui como devoto, como filho dele, para dizer para você, irmão, que se você perder tudo, preserve a presença de Deus na tua vida e você terá tudo com ele, Deus. Preserve a presença de Deus na tua vida. Então, Deus disse: continua, filho, continua avançando, continua orando, continua lutando, continua construindo, continua chorando, mas continua lutando, continua ouvindo que o esplendor não é tão grande, que a glória não é tão grande. Ah, irmão, continua, mas continue com a presença de Deus. A pior coisa que existe é uma pessoa ter saudosismo, não saudade, saudosismo. Nada é bom como antes. O emprego que você está agora não é mais bom como você tinha antes. O grupo de oração, a comunidade não é mais bom como 5 anos atrás. Não é. A palavra que eu pregava antes não é mais boa como eu pregava antigamente. Quem é acostumado a me pregar sabe que sou mais expansiva, falo mais, grito mais. A palavra da Magda hoje não está tão boa quanto a última que eu vi. Mas eu não quero, irmão, que você saia daqui eufórico. Eu quero que você saia daqui tendo a certeza que é tempo de reconstrução. E eu nunca vi uma reconstrução, eu nunca vi, irmão, alguém com a mão na massa, construindo
tem calúnia. Irmão, não sei se você está compreendendo o que eu estou te dizendo. Mas a partir do momento que você segue o Senhor, que está falando de Deus em Eclesiastes, não prepara o teu coração para a prova. Eles decidiram fazer a vontade de Deus. E em troca disso começaram a ouvir. Começaram a ouvir. Mas começaram a construir. A construir. E eu falando, mesmo assim eles iam construindo. E eu dizendo, mesmo assim eles iam edificando, iam construindo, iam fazendo a vontade de Deus. Eu não sei se você entende, irmão. Mas eles deixaram de construir a casa deles. Deixaram de fazer a vontade deles. Deixaram, irmão, de colocar a vida deles em primeiro lugar. Para colocar no Senhor. Para fazer no Senhor. Para construir para o Senhor. A palavra diz: aquele que perde a tua vida encontrará. Aquele que perde a tua vida encontra. E encontra em Deus. E encontra em Deus. Não uma medida qualquer, mas uma medida transbordante. Sacudida, irmão. Sacudida pela mão do Senhor. Se você perder a tua vida para a construção do templo, você vai encontrar, irmãos. Só que não era apenas um templo qualquer. Não era apenas um templo qualquer. Nós podemos andar para trás, mas Deus não. Nós podemos retroceder, mas Deus não. Era pequeno, irmãos, mas tinha presença dele. Não era tão rico, mas tinha presença dele. O povo estava aqui, acabou de sair do cativeiro, construído ferido, mas tinha a presença do Senhor. E diz a palavra de Deus que não era uma presença qualquer. A arca da aliança já não estava mais lá. As cortinas de vinho puro já não estavam mais lá. As madeiras já não estavam mais lá. Mas a glória que seria derramada sobre aquela casa não se compararia ao que foi derramada na vida. Irmão, essa palavra diz que a glória derramada sobre a segunda casa seria maior do que a primeira. A glória que foi derramada sobre a segunda casa. A casa era pequena, mas a unção era maior. A casa não era tão rica, mas a unção era maior. O templo não era, irmão, tão sedutor como o outro, mas a unção era maior. Irmão, talvez a sua casa seja menor agora, a tua vida esteja sendo sofrida agora, mas a unção que Deus derrama sobre a vida daqueles que param a própria construção para construir o templo dele é maior, irmão. A glória sobre a tua vida vai ser maior. Ah, querido, o pecado pode ser bonito, pode ser glorioso, mas a glória é maior. A glória é maior. Eu conversava com o meu irmão outro dia aqui, ela dizia que está lutando contra o pecado. Ah, irmão, a glória da sua segunda casa vai ser maior do que a primeira. O teu casamento talvez tenha sido destruído nessa sobre ruínas. Comece a trabalhar no templo do Senhor, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Você que saiu da igreja, saiu do caminho de Deus, volta, mesmo que você encontre ruínas, a glória, a unção, o poder, a santidade, a força vai ser maior que a da primeira casa, irmão. Só que você tem que levantar onde você está e começar a construir o templo do Senhor. Começar a construir o templo do Senhor. Beleza não é nada. Não é nada. Canta bonito, mas não tem unção. Que adianta, irmão? Prega bem, mas não tem unção, não salva a alma. Ah, irmão, cansei já de ver um monte de gente falando de Deus e não tem unção. Eu prefiro pregar mal, eu prefiro desafinar, Mari. Mas pelo menos aonde eu vou, eu escuto gente falando, Mari, tá lembra aquele dia? Deus falou comigo. Ah, irmão, eu sou miserável, eu não rezo tanto como eu deveria. Eu não jejuo tanto quanto os meus irmãos. Eu sou miserável, irmão, eu pego a todo instante. E quando eu falo, Senhor, eu não aguento mais, eu tô pecando demais, eu tô pecando demais. Mas, irmão, na minha pequenez, na minha miséria, o Senhor tem feito a glória ser maior de quando eu me achava grande, de quando eu me achava boa. Entenda bem,
desejada pelos homens, que era desejada por vários pretendentes, mesmo sendo bem novinha, se decidiu que ninguém era bom o suficiente para ficar com ela. Ninguém era bom o suficiente como ela. Então ela resolveu ser noiva de Cristo, não pelo amado das nossas almas, mas por ela. Porque ninguém como Cristo, quem é maior que Cristo? Só o que merecia ela. Então, em um dia de oração, ela teve uma visão. Ela teve uma visão de Maria segurando Jesus. E quando Maria perguntava: o que você acha dela? O menino Jesus em forma de menino, dizia: ela é feia. Todos os homens achavam bonita, mas Jesus achava feia. Ela é feia, porque o Senhor não olha a beleza externa, irmão. O Senhor não olha a beleza externa. O Senhor olhou o coração. E o coração da menina era feio, era soberbo, era vaidoso, era orgulhoso, era um coração que não sabia amar, era um coração que se achava melhor do que era. E ela, no alto de sua tristeza, caiu no joelho e reconheceu que a grandeza não está fora, mas a grandeza vem do Senhor. A unção vem do Senhor, a glória vem do Senhor. E se tornou santa da igreja. Como está o seu templo? Para de visar aquilo que é exterior, aquilo que vai passar, e reconstrói a igreja de Cristo. Reconstrói o templo do Senhor. A presença está procurando um lugar para habitar. Entenda bem, a Shekinah de Deus está procurando um lugar para descer. Mas eu tenho visto templos em ruínas. O templo do nosso coração tem estado em ruínas, enquanto a nossa casa tem sido construída com esplendor. Volta a reconstruir o templo do Senhor que foi perdido no teu coração. Volta a reconstruir. Como Elias havia sido perdido. Todo o altar feito para o Senhor. E ele, quando ele subiu no alto do monte, ele, antes de qualquer coisa, antes de acabar o fogo do céu, antes de qualquer coisa, ele começou a reconstruir o altar. Jezabel tirou aqui a alegria, ele colocou de volta os pedra sobre pedra. Jezabel tirou aqui a humildade, ele colocou de volta. Tirou aqui a vida de oração, ele colocou de volta. Tirou aqui o amor, ele colocou de volta. Tirou aqui a humildade, ele colocou de volta. Entenda, irmão, antes de qualquer coisa, reconstrói o templo que foi perdido dentro de você. Reconstrói o templo que foi perdido, que foi destruído, que foi arruinado por Nabucodonosor dentro de você. É tempo de reconstrução, mas não qualquer reconstrução. Não qualquer reconstrução, mas a reconstrução na qual o Senhor pode vir com a glória dobrada, com o poder dobrado, com a unção dobrada. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Você perdeu, irmãos. Deixa para lá, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira na tua vida. Comunidade de irmãos, escuta o que eu estou falando para você. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então vamos parar de chorar o que passou e começar a reconstruir o altar de Deus, começar a reconstruir as paredes do templo, começar a reconstruir o templo, porque o Senhor está procurando aonde descer, com a unção dobrada, com o poder dobrado, e a gente está com as mãos ocupadas, enxugando as lágrimas do que passou. Para de chorar, irmão, porque aquilo que foi destruído, e comece a orar para Deus edificar o novo na tua vida. Um ministério novo, um marido renovado. Se for para ele voltar, se for para o seu casamento voltar e continuar sendo a mesma coisa, não adianta. Pede para o Senhor te dar renovado. Comece a construir, comece a trabalhar, comece a edificar, comece a fazer, porque a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Irmão, entenda bem. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira na tua vida. Se você tem chorado, eu quero dizer para você que esse choro vai se converter em alegria, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu não estou falando isso apenas com uma palavra qualquer, não. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando em tom profético.
Foi só um sinal. Você sente saudade? Foi só um sinal. Só um sinal que Deus pode ser bom. Mas já passou. Se fosse bom, Ele tinha preservado. Se fosse bom, irmãos, Ele tinha preservado. E estaria aqui até hoje. Se o meu emprego fosse bom, Ele teria preservado. O pessoal me conhece. Se meu namoro tivesse sido bom, Ele tinha preservado. Entende? Se os ministérios que eu passei fosse tudo que Deus tinha para mim, Ele teria preservado. Mas hoje eu vejo que o hoje de Deus não se compara a nada que já passou na minha vida. Que o hoje de Deus não se compara a nada que já passou na minha vida. Eu sei que amanhã vai vir mais que hoje. Eu sei que amanhã vai vir mais que hoje. Eu sei que amanhã esses meninos vão tocar muito melhor. Eu sei que amanhã eu vou ouvir pregação aqui muito melhor que essa. Eu sei que amanhã, irmãos, o emprego talvez que o Senhor vai me dar, ou talvez a missão que o Senhor vai me levar, vai ser melhor que a de hoje. Mas o hoje que o Senhor está me dando é muito melhor do que o que passou. Então chega de saudosismo. É tempo de continuar construindo a casa de Deus. Continua construindo, porque a missão está vindo. Continua construindo a casa do Senhor, porque a missão está vindo sobre a tua vida. Continua construindo. Magda está doído, continua construindo, irmão, porque a glória está descendo. Magda, eu tenho sofrido, continua construindo. Eu tenho ouvido que já não é mais tão bonito, que já não é mais tão belo, que não vai dar bom fruto. Continua construindo, porque a glória do Senhor está vindo sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Os sonhos que morreram, irmão, deixa pra lá, porque os que o Senhor tem para a tua vida vão ser maiores do que Ele enterrou. Continua construindo. Não para de construir. Entenda, irmão. Eu já cansei de vir para a casa de Deus. Ver gente dentro que ora, bate palma, louca, sai rolando no meio do chão, ou muitos que choram, tudo na água tem corpo. Sai daqui, para de construir o templo do Senhor. Volta a construir aquilo que é bom para si. Volta a construir aquilo que só edifica a si mesmo. Se o Senhor não edificar a tua casa, não é o seu trabalho. Se o Senhor não edificar os teus passos, não é o seu trabalho. Se o Senhor não edificar, irmão, o seu casamento através da tua oração, vão as suas brigas, as suas reclamações. Se o Senhor não edificar os teus sonhos, é vão o tempo que você perde correndo atrás deles. Volta a reconstruir o templo do Senhor. A palavra de Deus diz que o homem sábio é aquele que edifica a casa sobre a rocha. Pode vir as enchentes, a tempestade, as ventanias, e ela não vai cair. A rocha, pelo que eu sei, não existe outra além de Cristo. Aquela que os pedreiros rejeitaram e tornou a pedra do lar, a rocha do lar. Edifica a tua casa no Senhor. Edifica a tua vida no Senhor. Edifica os teus passos no Senhor. Os teus dias no Senhor. E você não vai receber o mal pelo nome de Deus. Pelo nome do nosso Senhor Jesus. Pelo nome do nosso Senhor Jesus. Davi, no alto da sua glória como rei, olhou para toda a sua majestade e quis construir, disse que não era justo ele morar em um palácio e a presença do Senhor está em tendas. Quis então construir um templo para o Senhor, mas o Senhor disse para ele: não é hora. Você tem as mãos sujas de sangue. Não é hora. Tamanho foi o zelo dele pelas coisas de Deus. Tamanho foi o zelo dele pela voz do Senhor, pela presença do Senhor, que ele obedeceu a voz do Senhor, irmãos. E nós sabemos que ele é o rei segundo o coração de Deus. Onde está o zelo pelas coisas do Senhor?
Onde está o zelo pela voz do Senhor? Onde está o zelo pelo templo do Senhor? Aonde está o zelo pela casa do Senhor? Aonde está o zelo pela construção do Senhor? Irmão, volta a trabalhar, volta a zelar, volta a amar, volta a se doar, volta, irmão, a se consumir pela casa de Deus, pela palavra de Deus, pelo serviço do Senhor. Talvez não tenha chamado para milhão, amém, irmão? Mas tem tantas coisas na igreja do Senhor para você fazer. Volta a trabalhar, volta a buscar, volta a orar, volta, irmão, volta, senão você vai viver de glória do passado. Como é triste viver de glória do passado, como é triste ver um artista já velho, lembrando dos tempos que era jovem, e a Cristo faz cada vez mais ele que está velho, que está ultrapassado, que já não vai ter mais a mesma fama. Como é triste isso. Volta a construir a casa do Senhor, porque a glória, irmão, vai ser maior. Entenda o que eu estou falando. Guarda isso no teu coração. Encerra essa mensagem por aqui. A glória vai ser maior. Volta a construir o templo do Senhor na tua vida. Volta a construir o templo do Senhor no teu casamento, na educação dos teus filhos, na tua vida de oração. Volta a edificar, irmão, a construir, a levantar o templo do Senhor, para que a presença dele venha, mesmo que não seja tão bonito, mesmo que não seja tão adorado, tão amado, tão reconhecido, tão sedutor aos olhos humanos. Volta a construir o templo do Senhor, porque Deus não anda para trás, irmãos. O Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando, mesmo que aos teus olhos seja pequeno, mesmo que aos teus olhos seja mínimo, mesmo que aos teus olhos seja insignificante, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua edificando, o Senhor continua procurando o lugar aonde descer uma glória dobrada, uma glória maior,